Você já se perguntou o que é amar e ser amado de verdade? Você entende a profundidade dessa palavra? Amar? Então, hoje nós vamos ler duas cartas bem antigas que foram escritas há bastante tempo. São cartas de amor de um pai para seus filhos. Hoje nós vamos ler apenas duas cartas, né, que vocês já viram aí na capa, para Éfaso e Esmirna. E essas cartas são cartas cheias de elogios, repreensões e promessas. Então vamos juntos desvendar o que tem nessas cartas ali registradas em Apocalipse? Mas antes, roda a vinheta. Dando aí continuidade a essa série maravilhosa, hoje nós vamos começar aí lendo essas cartas que foram escritas num tempo tão distante, vamos dizer assim, mas que é tão atual. Por quê que ela é tão atual? Porque, na verdade, aqui, quando está falando as igrejas, que embora tinham essas igrejas na Ásia na época, né, por esses nomes, na verdade, a mensagem, ela é para cada um de nós. Ela é individual e coletiva ao mesmo tempo, porque aqui, cada carta dessa é um filho, é alguém com uma característica, é alguém com um ponto forte, um ponto fraco, né? Se a gente for olhar os temperamentos, né, de cada um, aqui também a gente pode citar, quando eu e a Magda estávamos estudando, a gente enxergou claramente isso, né, que aqui são pessoas e aqui são cartas de um pai para um filho, porque só quem ama cuida, só quem ama cuida. E quando a gente vai ver essas cartas, elas começam sempre com um elogio. Todas elas vão sempre olhar ali o que está dando certo, né? E vai trazer o elogio. Depois vai vir olhar ali os pontos fracos. Olha, o que está deixando a desejar? O que você precisa melhorar? E no final sempre vem uma promessa. Olha que coisa linda. A Bíblia, gente, ela é um manual de vida. Ela é um manual. Se as pessoas entendessem a grandiosidade que é a Bíblia, até mesmo para quem se julga um ateu, porque se você pegar o que está descrito na Bíblia, ela tá ensinando tudo, como se viver bem. Ela vem ensinando aqui, eu vejo claramente como que a gente deve tratar os filhos para quem já tem filhos, né? Um patrão tratar um empregado. Eu lembro que eu trabalhei numa grande empresa que eles faziam desse jeito. Eles sempre sentavam e ia até o feedback, né? O momento do feedback. E aí eu lembro que a minha chefe, ela sempre primeiro, ela vinha e elogiava, olha, você está indo muito bem nisso e tal, que legal, continue assim. E aí depois a repreensão vinha. Agora nós vamos ver quais são os pontos de melhoria. E aí vinha falando, ó, aqui precisa melhorar, aqui isso aqui não pode, sabe? Vinha ali apontando os pontos fracos, mas numa linguagem que não agride, porque quando você chega para o outro falando assim, que você tem um defeito, a palavra defeito já soa mal, já deixa a gente assim, magoado, não é mesmo? Quando a palavra que era usada lá nessa empresa era pontos de melhoria, está falando de coisas que precisam melhorar, né? Numa outra linguagem que soa melhor e que nos faz querer melhorar. Então, e depois, né, sempre tinha essa promessa, como está aqui, lá era o quê? Era alcançando as metas, a gente era premiado, a gente era sempre incentivado a melhorar cada vez mais. Então, gente, a Bíblia é um manual. E hoje nós vamos ler essas duas cartas. Vou primeiro ler a carta para Éfeso, né? Que está, deixa eu abrir aqui, registrado em Apocalipse capítulo 2. Aí começa assim, olha, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então aqui a gente vê que Jesus, aqui eu vou até voltar
no capítulo 1, um pouquinho antes, para a gente ver aqui, ó, que Jesus, ele aparece para João. E João se assusta muito, né? Ali, e lá no versículo 11 do capítulo 1, ele vai falar assim, ó, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-os num livro, e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfaso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E aí, quando ele se vira para olhar a voz que estava falando com ele viu no meio de 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto, aí vem descrevendo. Então, quando a gente vai lendo as cartas, vem falando quem é que está falando, e aqui no início já falou assim, ó, aquele que tem na sua destra na sua mão, as 7 estrelas, ou seja, a autoridade para reinar, que foi dada a Jesus. Aí aqui segue assim, ó, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Aqui ele começa com elogio. E que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência. E trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Até aqui foi elogio, né? E aí vamos então, vou falando por partes para a gente entender. Aqui ele começou elogiando que conhece, né, as obras deles e o trabalho, a paciência, que eles puseram à prova aqueles que eles desconfiaram, né, de que estava ali saindo fora do que realmente deveria ser. Puseste à prova os que dizem ser, mas não são, e comprovaram que eles eram mentirosos, ou seja, eles estavam tendo um certo cuidado. E aí fala ainda que eles tiveram paciência e trabalharam pelo nome ali de Jesus e não se cansaram. Aí no 4 vem falando, ó, porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caístes e arrepende-te e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Cada um de nós somos essa igreja. Aqui está justamente chamando a atenção que deixar o primeiro amor. O que é deixar o primeiro amor? É justamente ir ficando morna e deixando de ter intimidade diária com Deus e deixando de alimentar. É como uma plantinha que você rega todos os dias para que ela se mantenha alimentada, vistosa. Quando ela precisa de um adubo, você aduba. Nós somos assim. Se a gente não alimentar a nossa convivência diária com o Pai, a gente vai se esfriando. É num relacionamento de amizade, de casal, qualquer tipo de relacionamento, mãe e filho, pai e filho. Se a gente não tiver ali alimentando esse relacionamento, ele se esfria, passa a ser uma coisa de como se fosse uma convivência de obrigação ou de só ali assim, diplomática, e a coisa se esfria. Não tem mais aquele primeiro amor, aquela coisa de querer estar junto, de se preocupar. Aqui Deus está chamando a atenção para isso. E olha que antes ele falou, eu conheço seu trabalho, vejo que vocês estão, né, tomando todo cuidado. Só que vocês estão deixando as coisas esfriarem. Então venha logo, volte, né, levante, veja onde caíram, o que vocês estão deixando de fazer para que haja esse afastamento, esse esfriamento, e corrige logo, né, ó. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te e pratique as primeiras obras, né? Para que eu não tire o seu castiçal do lugar. E aí, pronto. E aí é relacionamento quebrado, né? Aí lá no 6 fala assim, ó, tens porém isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas eram, na época, doutrinas contrárias que estavam se infiltrando no meio da igreja, eram heresias, e aí teve mais um elogio aqui, vocês também odeiam, né, essas heresias, e eu também odeio, ou seja, mais um ponto positivo aqui.
mas lembra-te do primeiro amor. E aí no final, no versículo 7, ele vem falando assim, ó, quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha que coisa linda. Então, gente, quando a gente olha aqui, a coisa mais fácil que tem é ter o esfriamento espiritual. Porque a gente precisa ser renovados a todo dia. Quando eu venho falando aqui, gente, separe meia hora por dia para ter de intimidade com Deus. Você precisa desse momento para estar conversando com Ele, contando suas dores, contando as suas expectativas, pedindo ajuda, pedindo direção. É necessário, porque senão ele fica lá só distante, é como se ele estivesse lá, a gente só recorresse quando precisasse, como se faz com o médico. Isso não é amar. Isso não é amar. Quando a gente ama, a gente quer estar perto. Quando a gente ama, a gente cuida, a gente se importa, a gente se preocupa se o que está fazendo não vai deixar o outro triste. Então, essa busca de intimidade profunda com ele diariamente é que vai nos alimentar neste primeiro amor. E como anda a sua vida? Você tem dedicado essa meia hora, um momento do dia para alimentar este amor? Ou você tem deixado a desejar como Éfeso? Como tem sido o seu comportamento? E aí eu vou trazer o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes. Se você estiver frio na fé, lembra, pois, de onde caíste. Porque a coisa não é da noite para o dia que esfria. É um processo. Vai deixando de conversar um dia, o outro, e vai se esfriando o amor. Não é da noite para o dia que alguém deixa de amar ou que a coisa se esfrie, ficando meia boca, vamos falar assim, numa linguagem atual, ficando a coisa assim, mais para lá do que para cá. Não é da noite para o dia, é um processo. Então, lembra onde caístes e arrependa-te e pratique as primeiras obras, quando não tirarei do seu lugar o seu castiçal. Então, aqui, o castiçal ainda não foi tirado do lugar. O Espírito Santo está clamando com gemidos inexprimíveis por você, querendo que você volte ao primeiro amor. Ele quer ter com você experiências, quer te dar experiências maravilhosas, onde você se alegre no Espírito, onde você comece a buscá-lo com intensidade, do jeitinho que foi quando você se converteu. É isso que ele quer. Então, se, como a igreja de Éfeso, você até anda corretamente, você procura se desviar do mal, você procura a repreender aquilo que está fugindo da palavra de Deus, mas você tem se esfriado, volte correndo para o primeiro amor, para que você não venha sofrer esse dano, porque coisa triste é viver sem a presença de Deus na vida. Nada faz sentido. Então agora vamos para a igreja de Esmirna. Vamos saber o que está acontecendo com essa igreja, com essa pessoa, comigo ou com você, né? Eu lembro que quando a gente começou a estudar sobre as cartas, e a gente ficou assim, nossa, eu acho que eu tô sendo essa daqui. Essa daqui, a Magda falava, né? Eu me identifiquei com essa daqui, eu acho que essa daqui sou eu. Aí eu, né, falando outra. Então, cada uma aqui vai se identificar com uma. É justamente uma carta para você, para mim, para cada um de nós, que Deus está escrevendo aqui. Por isso que ela não fica velha, não fica obsoleta, não parou no tempo. Por isso que ela é tão atual. Por quê? Porque está falando com cada um de nós. E aí agora, a partir do versículo 8, nós vamos ler a carta de amor do Pai para o Filho, a carta à igreja em Esmirna. E aí fala assim, ó, e ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aqui está bem claro, né, Jesus? Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Esse mas tu és rico está entre parênteses, enfatizando aqui, para dizer que, apesar de serem pessoas que vivem muitas vezes com condições sociais problemáticas, né? Às vezes
passam por situações mesmo de pobreza ali mesmo. Então, que apesar disso, são considerados ricos por ele. Por quê? Porque tem aquilo que é de mais precioso dentro de si. Para dizer, aquilo que você tem vale mais do que tudo. Quem é que vale mais que o ouro, que o diamante, que a prata? É a sabedoria de Deus, é o Espírito Santo. E aí ele continua, ó, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Ou seja, ali eles estavam vivendo no meio de pessoas que estavam o oprimindo, que se diziam ser, aqui falam judeus, porque na época não tinham cristão, cristãos foram depois, né, gente? Mas para dizer que se diziam filhos de Deus, e não eram. Aí ele vem falando assim, ó, nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aqui nessa carta, se vocês tiverem prestado atenção, não teve repreensão. Na verdade, teve aqui avisando eles do que eles iriam passar, mas que permanecessem fortes. Aqui está falando que conhecia as obras, sabia que eles estavam vivendo no primeiro amor, que sabia o tanto que estavam sendo perseguidos, eles estavam passando por tribulações e perseguições, mas que eles ainda iam passar por mais dificuldades, porque o mal iriam lançar algum deles na prisão, eles iriam ser testados, justamente por quê? Porque quando uma árvore está dando frutos, o que acontece? Sempre aparece alguém para tacar pedra para tentar derrubar, né? Então, não se engane. Quando a gente está passando uma vida onde a gente não está sofrendo nenhuma perseguição, no sentido, e essa perseguição, tá, gente? São coisas sutis, não é dizer que a gente tem que viver sofrendo aqui, não. Mas se a vida da gente está muito cômoda, é sinal que a gente não tá incomodando ninguém. E não é incomodar sendo inconveniente com as pessoas, não. Porque a árvore que dá fruto, ela recebe pedradas. Então, se não tiver ninguém criticando, talvez você esteja como a igreja de Éfeso, né? Esteja morno, não está falando do amor de Deus, não está, sabe? Está ali assim, ó, no meio termo, né? Por quê? Porque quando a gente vive uma vida, procura viver uma vida de santidade, o mal se levanta para tentar nos derrubar. É aí aonde que ele falou que vocês serão tentados, mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E aí no final ainda fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Porque, gente, nossa vida aqui é passageira. Às vezes a gente vive tão centrada na nossa vida terrena que a gente esquece que, na verdade, o depois é que vai contar. Aqui é um momento de preparação para o depois. E aí vai depender da forma como a gente vive aqui, como será o nosso depois. E às vezes a gente se concentra tanto, se apega tanto a essa vida terrena, que a gente esquece que pode acontecer a segunda morte. E o que é essa segunda morte, Josélia? Separação total de Deus. É não poder estar vivendo no mesmo lugar que Ele. Essa segunda morte é isso. Aquele que vencer, não receberá o dano de segunda morte. Aquele que vencer irá morar na Nova Jerusalém, que foi tema aí dos vídeos anteriores. E a Nova Jerusalém vai ser a morada de Deus. Ali a gente vai estar morando junto com Deus. Porque essa vida aqui é uma vida de testes, é uma vida onde a gente está tendo experiências e evoluindo espiritualmente. Então, quando a gente passa por situações difíceis aqui, se a gente está tendo aquele momento de intimidade com Deus, tudo é mais leve. Não é dizer que a gente não sofre, sofre. A gente é carregado de emoções, de sentimentos,
mas a gente consegue perceber o mal agindo para nos tentar derrubar. E aí vem a mensagem: ser fiel até a morte. Ou seja, ao longo da sua vida, permaneça fiel a Deus, permaneça fiel àquele que deu o melhor por você, que enviou Jesus para morrer, para passar por tudo que a gente passou aqui e pagar a conta. Então, tudo que a gente precisa fazer é o quê? É corresponder a esse amor, é chamar o Espírito Santo para nos ajudar, porque ele vai moldando o nosso caráter. E aí tudo aquilo que está em desacordo, todos aqueles pontos de melhoria que eu citei lá no início, vão sendo trabalhados em nós, sem que a gente perceba, daqui a pouco, aquela dificuldade que a gente tinha em determinada coisa, aquilo já ficou para trás, já foi superada, porque o Espírito Santo que nos ajuda a cada dia. Sozinhos a gente não dá conta. Nunca vamos dar. É através do Espírito Santo, é com a ajuda do Espírito Santo que a gente vai conseguir. E aqui eu encerro te falando, às vezes, você é aquela pessoa que está alimentando o primeiro amor, mas que tem passado por tanta situação difícil que tem hora que para e deseja até ir logo embora dessa terra. Fala assim: oh meu Deus, me leva logo daqui que eu não estou dando conta de tanta pedrada. Não tem momentos que a gente passa que vem esse sentimento? Mas permaneça firme, porque vai valer a pena. Porque a Nova Jerusalém não vai ter nada disso. Lá nós vamos estar separados, literalmente, do espírito do mal. E ali a gente vai poder viver na plenitude da presença de Deus, gozando de alegria, de paz, de equidade, de equilíbrio na balança da justiça. Não vai ter desigualdade, não vai ter injustiça, não vai ter preconceito, não vai ter nada que hoje nos faz tanto sofrer, porque ali vai estar consumado tudo que Jesus fez. Mas para estar neste lugar com Ele, é preciso fazer a escolha. É preciso aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. É preciso chamar o Espírito Santo para te ajudar no dia a dia. É preciso ter essa intimidade com Deus para que a gente possa vencer essa etapa aqui nessa terra. E um dia estarmos gozando dessa realidade que recebemos de promessa na palavra de Deus. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. E nos próximos episódios eu vou estar trazendo as outras cartas. Talvez você não se identificou com nenhuma dessas duas ainda. E aí então você vai prestar atenção nas próximas. Mas mesmo talvez não tendo identificado, presta atenção no que está falando. Porque estamos aqui no mundo. E aqui, como eu falei, a gente passa por muita coisa. Pode ser que em algum momento comece a acontecer um esfriamento e aí você lembra: nossa, a carta lá de Éfeso. Não vou permitir, não quero que o meu castiçal seja retirado, não é mesmo? Então, fiquem com Deus, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis. A gente precisa transmitir essa palavra, a gente não pode reter só pra gente, porque tudo aquilo que é bom pra gente, a gente tem que querer desejar isso pro outro. É o natural de quem tem o amor no coração. Lembra? Quem ama, quer cuidar. E quando Deus fala, quando Jesus falou amar Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, é a gente não reter aquilo que é bom pra gente. É a gente transmitir, é transbordar na vida do outro. Então envie esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe, deixe o joinha e coloque um comentário aqui. Compartilhe conosco aquilo que você tem aprendido. Compartilhe conosco o que vier no seu coração. Às vezes você quer só fazer um pedido de oração, também pode colocar aqui que eu estarei orando. E vamos junto nessa missão de espalhar o amor de Deus a todos aqueles que estão ao nosso redor, para que um dia possamos estar juntos nos alegrando na Nova Jerusalém. Fiquem todos com Deus e até a próxima.